Como lidar com as crises da vida? Essa é a pergunta que eu te faço. Você sabe como lidar com as crises da vida? Existem alguns segredos para você vencer as crises que a vida apresenta. Todos nós lidamos com crises, todos nós lidamos com momentos difíceis, todos nós lidamos com dores, todos nós lidamos com tempestades. Porém, existem segredos, existe um método para você vencer as crises que vêm a surgir em sua vida. Então, o texto que eu quero ler com você é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. O apóstolo Paulo direciona essa igreja, a igreja que está localizada em Corinto, porém a Bíblia vai dizer que ele vai ser bem explícito em suas palavras. Em tudo somos atribulados. Então a primeira lição que precisamos entender é: a crise é inevitável. Anota aí, crise é inevitável. O que significa? Significa que você vai passar por crises. Você vai enfrentar momentos difíceis, você enfrentará dores, você enfrentará situações complexas, você passará por momentos em que você viverá tribulações, você terá angústia, você terá tristeza, ou você acha que a vida só é feita de alegria? Não, você enfrentará situações dolorosas. Só que existe uma palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida nesse exato momento. Por quê? Porque como se lida com as crises? Como se lida com os problemas? Eu vou te explicar agora. Primeira maneira, primeiro segredo para você lidar com qualquer crise é: busque a direção com a pessoa certa. O problema de muitas pessoas é buscar distrações, é esperar de pessoas aquilo que só Deus pode dar. É esperar atenção, afeto, apoio de quem não está nem aí. Mas Deus está dizendo: quando você se posiciona e busca a direção, a pessoa certa, o cenário da sua vida muda. Quem é a pessoa certa? A pessoa certa, claro que sabemos que Deus é a base de tudo, mas você precisa procurar alguém que possa te direcionar, um mentor, um líder, alguém que venceu na área que você precisa vencer. Agora, enquanto que você estiver com orgulho, que aí entra a segunda lição ou o segundo segredo para você vencer qualquer crise, você precisa romper com o orgulho. Existem pessoas que não vivem o extraordinário, não vivem o futuro de Deus, não vivem o chamado de Deus, não vivem o sobrenatural. Por quê? Porque são pessoas que carregam um orgulho, e por conta que tem um orgulho, não conseguem perdoar e nem pedir perdão. Como tem um orgulho, não conseguem se submeter a lideranças, não conseguem respeitar outras pessoas, não conseguem respeitar ambientes, não conseguem entender ou discernir estações. Mas você precisa entender que você precisa vencer essa crise. Então existem pessoas que dizem: não, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar. Deixa eu te falar uma coisa: você precisa se curvar. Uma coisa, quando você vive na humildade, vive o propósito de Deus em sua vida, você não precisa se curvar no sentido de ser humilhado de maneira degradante por qualquer outra pessoa. Mas quando você se humilha perante Deus, quando você vive o chamado de Deus em sua vida, quando você vive o seu propósito, você consegue transformar vidas, você consegue impactar pessoas, você consegue fazer o sobrenatural acontecer em sua vida. Então a lição que eu quero que você entenda é: você precisa procurar a pessoa certa. Wesley, mas eu não consigo. Você precisa ter a humildade para reconhecer que alguém sabe mais do que você. Todos nós somos aprendizes. Não existe pessoas que têm a verdade absoluta no quesito de conhecimento total. Mas quando você tem a humildade de aprender com outras pessoas, quando você tem a humildade de se submeter, aquilo que você está vivendo como crise se transforma como oportunidade para aprendizado e crescimento.
Então você precisa procurar a pessoa certa, com a direção certa. Você precisa romper com o orgulho. Então a pergunta que eu te faço é: será que a crise que você está vivendo não é por conta do orgulho que você tem? Você tem orgulho, não tem coragem de se humilhar para pedir, não tem coragem de pedir conselho, não tem coragem de pedir direção, não tem coragem de pedir sabedoria. Enquanto que você estiver com orgulho, a sua casa vai cair, a sua família vai ser destruída, seu emocional será abalado e todas as áreas da sua vida irão ruir ao chão. Mas quando você se posiciona e diz: eu vou romper com orgulho, tenho que aprender, tenho que ter mentores, tenho que ter alguém que me direcione, com certeza a sua vida não é mais a mesma. Então, terceira lição, ou terceiro segredo para que você venha vencer qualquer crise é: não enfrente a crise sozinho. Você diz: Wesley, mas eu estou sozinho em minha crise. Sim, a crise é sua. Só que existem dois tipos de crises, dois tipos de tempestades, dois tipos de desertos. Primeiro, a crise que Deus te coloca e a crise que você cria. Então, primeiro é a crise que Deus te coloca. Deus te coloca na crise porque Ele está te preparando para um outro nível. Segundo, a crise que você cria por conta das más decisões. Então, existem pessoas que estão vivendo crise na família, crise em relacionamento, crise conjugal, porque errou na sua seletividade, como errou na sua seleção, agora está tendo problema na convivência. Existem situações que você está vivendo uma crise financeira. Quando eu falo de crise financeira, porque você quebrou, tinha empresa, tinha algo, mas quebrou, perdeu tudo. Por quê? Por conta de más decisões, falta de gestão, falta de sabedoria nessa área. Então você precisa entender que a crise, ela precisa ser enfrentada, mas ela não pode ser enfrentada sozinha. Você precisa procurar alguém que possa te direcionar. Você precisa procurar aprender algo novo em livros, mentorias, buscando a Deus, buscando mentores. Você precisa pedir alguém que estende as mãos para você, mesmo que alguém não estenda, mas você tem que fazer um esforço para que você consiga sobressair da situação. Mas enquanto que você tentar resolver a sua crise sozinho, você pode até conseguir, mas é mais difícil. Então, eu quero que você entenda isso. Quarto segredo para vencer a crise, ou vencer qualquer crise, é: desenvolva uma vida de fé. Você sabe o que é fé? Fé não é apenas ter pensamento positivo. Não, vai acontecer porque eu acredito que vai acontecer e as coisas vão se encaixar. Não é apenas isso. Fé é: sua casa está caindo, mas você continua de pé. Fé é: você está no meio de uma tempestade, tem que andar sobre as águas como Pedro andou. Você sabe que ali não tem firmeza, mas você anda sobre as águas. Então fé é ir sem ter condições de ir, é fazer sem ter estrutura, é conquistar sem ter um método. Isso é fé. Então você precisa desenvolver uma vida de fé. Você tem que ter fé que Deus está observando você. Você tem que ter fé de que Deus está pronto para agir em favor da sua vida. Você tem que ter fé que o cenário vai mudar. Quinto segredo para você vencer qualquer crise: aprenda a orar. Sim, a oração pode servir como refúgio. Por quê? Porque todas as vezes que você fala com Deus, a sua oração não muda Deus, mas muda você que está orando perante Deus. Então, a partir do momento que você começa a buscar a Deus, Deus muda seu coração e Ele te prepara para um outro nível. Então você quer ser preparado por Deus para um outro nível, para um outro patamar, para uma outra fase. Faça isso. Busque a Deus em oração. Não sabe o que fazer? Ore. Não sabe como resolver o problema? Ore. Não sabe como resolver a situação? Ore. Porque a oração tem o poder de fazer o sobrenatural quando Deus deseja responder. E aí vem o último segredo para você vencer qualquer crise. O quê? Seja adaptável. Seja adaptável. Se você é uma pessoa que vive bem financeiramente,
e vai entrar em uma crise financeira, não queira manter os mesmos padrões. Se adapte ao ambiente. Tenha humildade, tenha flexibilidade, tenha a capacidade de se adaptar. Sim, o problema de muita gente é: estou na crise, mas eu não cedo. Estou na crise, mas eu sou desse jeito e acabou. Estou na crise e o resto é que me aguente. Não. Crise serve para mudar quem você é. Isso significa que o principal pilar que vai definir se você vai vencer a crise ou não é poder da adaptação. Quando você se adapta à crise, você consegue mudar o ambiente da crise, consegue mudar o cenário de crise, quando você aprende que a crise não tem poder sobre a sua vida. A crise não te domina, é você que domina a crise. Com esse segredo, se você aplicar em sua vida não vai ser mais a mesma.